que é o Porto de Júlio Diniz, que eu tenho aqui um exemplar, de uma senhora que eu soube agora que provavelmente deve ser irmã de um meu ex-professor de Matemáticas Gerais na Faculdade de Ciências do Arala Chaves, que é a Senhora Maria Adelaide Godinho Arala Chaves, que é da zona de Grijó. E ele esteve no Mary Castro e no Hotel da Boa Vista. A Geni e a Cecília, como o Sr. Val Figueiredo já disse, passearam-se aqui, quer dizer, devem ter andado aqui nesta zona. Além disso, há um escrito dele numa carta dele, num livro publicado que é dos Inéditos. Está tudo para a Foz e eu na Foz não me posso ver muito tempo. Porque é que ele não podia estar muito tempo na Foz? Ele até gostava da Foz, mas ele não podia estar muito tempo na Foz porque ele tinha um problema de tuberculose e este ar marítimo não lhe permitia estar. Portanto, digamos, o Júlio Diniz tem ligação à Foz, claramente. Onde é que ele nasceu? Ele nasceu na Rua do Reguinho. Isto é uma fotografia tirada do Tripeiro. Há dúvidas se seria esta ou esta. Eu inclino-me mais para esta, por uma razão. O pai era médico, a mãe era uma senhora de origem inglesa, com quanto natural do Porto e nascida no Porto. E ele eram 9 irmãos. Por isso, digamos, esta casa era simples demais e pequena demais para uma família tão grande. Inclino-me mais para esta casa. O que era a Rua do Reguinho? É engraçado porque ele tendo nascido em 39, há uma planta do Porto de 39, de Joaquim da Costa Lima, em que a Rua do Reguinho aparece. A Rua do Reguinho era esta rua que ficava mesmo na frente aqui de São Francisco e que se continuava pela Rua dos Ingleses. Esta rua, entretanto, foi parcialmente demolida, ou quase totalmente demolida, como se pode ver aqui por esta planta de Teles Ferreira de 1892 e que corresponde ao que está hoje. Este bocado que está aqui é assim. Por isso isto aqui foi tudo demolido para se poder abrir a zona da Alfândega, esta estrada toda de ligação à Rua Nova da Alfândega, à Alfândega Nova, e portanto a Rua do Reguinho viria assim e assim, e isto foi demolido, isto é novo e está aqui. Portanto, quer dizer, ele nasceu no centro da cidade do Porto. A ligação a Grijó é desde a mais tenra idade. Quando a mãe do Júlio Diniz teve o último filho, e o último filho não é o Júlio Diniz, é um outro irmão, e ele era muito pequenino, e ele é o 8º, o último filho é o 9º. Quando teve o 9º filho, o Júlio Diniz era muito pequenino, mas a senhora sofria de tuberculose, estava muito fraca, e o médico acho que aconselhou-a, ou até o marido, talvez, não sei, e efetivamente a ir para o campo, por causa dos ares do campo, etc., essa coisa toda. E para onde é que ela foi? Ela foi para Grijó, para a Quinta da Fábrica, da família, uma família que tinha uma quinta conhecida por Quinta da Fábrica, que eram umas pessoas que tinham nascido e que tinham casa e que provavelmente eram os senhorios da casa onde o Júlio Diniz vivia, ali na Rua do Reguinho, que era a Santa Ana Maria Teodora. Esta Santa Maria Teodora, que vivia numa casa conhecida por Casa da Fábrica ou Casa da Alvapenha, efetivamente afeiçoou-se ao Júlio Diniz, ao Guilherminho, ao Joaquim Guilherme, ao Guilherminho, como ela o tratava, e quando a mãe dele morreu, que ele tinha 5 anos e tal, 6 anos, ele passou a viver em casa desta senhora em Grijó e todo o tempo em que não tinha aulas ele ia para Grijó. Por isso, o Júlio Diniz pode-se dizer que desde que nasceu sempre teve uma ligação pessoal muito intensa a Grijó. Um dos primeiros contos, um dos primeiros romancezinhos que ele escreve e que depois estão num livro em que contém 4 ou 5 romances dele, efetivamente foi escrito aos 19 anos e ele refere-se mesmo a Grijó. Efetivamente, digamos, quer dizer, Grijó faz parte intrínseca da vida do Júlio Diniz. A Quinta da Alvapenha ou da Fábrica é esta. Existe ainda hoje, em Grijó, é na Rua Américo de Oliveira 145, a Rua da Fábrica é nas traseiras da Quinta,
e ainda existe. E nesta casa, a Junta de Freguesia, em 1979, mandou gravar esta placa, que eu traduzi para ser mais fácil. Aqui passou parte da vida o notável escritor e romancista Júlio Diniz, autor das Pupilas do Sr. Reitor e da Morgadinha dos Canaviais, famosas obras para as quais esta terra e a sua gente deram inspiração. Isto em 1979, o presidente da Junta, na altura de Grijó, mandou colocar a placa que se viu anteriormente na Quinta de Alvapenha. Por isso, digamos, quer dizer, efetivamente, já nessa altura havia, e o tal livro que eu falei há bocado é anterior. Ele foi publicado em 58, ainda que, digamos, o prefácio haja uma referência a 54, mas depois diz que é de 58. Na Quinta do Mosteiro, pegado ao mosteiro de Grijó, existem duas placas, uma delas ao escritor Júlio Diniz, homenagem da Sociedade Cultural Amigos de Gaia, e uma outra da Sociedade Portuguesa de Escritores e Artistas Médicos, dirigida também ao Júlio Diniz, no encontro havido no Mosteiro de Grijó. E esta outra placa, comemorando o centenário da morte de Júlio Diniz, em que refere do Comércio do Porto, da equipa do Diário de Gaia, do Comércio do Porto, a memória do insigne romancista, que aqui se inspirou para escrever as Pupilas do Sr. Reitor e a Morgadinha dos Canaviais. Portanto, há várias personagens distintas entre elas, todas elas a bater, digamos, no mesmo. Todas elas a apontar Grijó como sendo, digamos, quer dizer, a situação. Eu não digo que Ovar não tenha ligações. E pode ter, é perfeitamente possível. E as Pupilas do Sr. Reitor, e à frente vamos ver isso, foi escrita em Ovar. Ele próprio declara que escreveu em Ovar entre junho e setembro de 1863. Só que em 1863 foi a primeira vez que ele foi a Ovar, e onde viveu 4 meses em casa de uma tia paterna. Ora, uma pessoa que vai viver para uma terra e escreve lá um romance, não é quando chega que lhe vem de jato a inspiração das pessoas dessa terra. Ou já tem a ideia, ou não é de ter chegado lá e, passado uns dias, começar a escrever o romance, e escrever o romance baseado nessa situação. Esta é a casa onde ele viveu em Ovar, que muito bem foi transformada numa casa-museu. Posso fazer um intervalo? Desculpa, costuma-se dizer que elogio em causa própria é vitupério, mas eu arrisco-me a fazer isso. Esta casa que está aqui, nos anos 80, esteve para ser deitada abaixo. E o doutor João de Araújo Correia, que eu citei aqui, que eu referi aqui no princípio das minhas palavras, escreveu um artigo no Arrais, que era um jornal da Régua, onde ele escrevia muito, de que ele também era um dos proprietários, escreveu um artigo chamando a atenção para o crime que se estava para se realizar, que era deitar abaixo da casa, a casa do Júlio Diniz. Essa casa, esse artigo do Dr. João de Araújo Correia, ele mandou a um amigo dele e meu, que é o Dr. João Bigode Chorão, também escritor, ensaísta, já muito conhecido. E o João Bigode Chorão diz-me, olha, que está-se a passar isto assim, em casa do... Querem deitar abaixo a casa onde o Júlio Diniz esteve. Então, o que é que aconteceu? Nessa altura, este vosso amigo era amigo de duas pessoas que eram, na altura, o Dr. Francisco Lucas Pires, que era o Ministro da Cultura, e do Dr. Gomes de Pinho, Secretário de Estado da Cultura, meus velhos amigos de Coimbra. Então, peguei na carta, no texto, no artigo do Dr. João Araújo Correia, e fui ter com o Dr. Gomes de Pinho e com o Dr. Lucas Pires e disse, olha, vocês estão a ver o que é que está para passar, é isto, assim. A primeira coisa, que está na vossa mão é classificar a casa, porque a partir daí, da classificação da casa, 50 metros à volta, já não podem construir nada. E assim foi. O Dr. Lucas Pires e o Dr. Gomes de Pinho classificaram a casa
impedindo de terem deixado abaixo. Portanto, elogio em casa própria, neste momento, não é vitupério, mas é chamar a coisa. Portanto, esta casa vive, estou a contar a história porque ainda tem, porque nesta casa está a secretária, inclusivamente, onde o Júlio Diniz escreveu, começou a escrever em 63, como diz o engenheiro Mesquita Moreira, as pupilas de São Reitor. Pronto, desculpa. É uma nota de pé de página, é uma nota de pé de página. E das boas, e das boas, e das boas. Eu juntei aqui, isto é um livro, é um outro livro da Maria Adelaide Arala Chaves, em que ela, é muito engraçado, porque é um diário de Júlio Diniz, um diário em Ovar, e em que ela refere, ela põe 1863, 1866, porque ele foi lá depois mais algumas vezes, mas só foi a Ovar entre 63 e 66. Por isso, digamos, a primeira vez que ele foi ao VAR foi em 63. O percurso escolar dele passou pela escola de Miragaia. Eu não tenho a certeza se terá sido a escola do Recanto, mas deve ter sido ali na zona. Fez a academia no curso preparatório, que acabou com 14 anos, que é hoje onde é a reitoria. E depois, no Hospital de Santo António, que era a escola médica, tirou o seu curso de medicina. Foi demonstrador da secção médica em 1865, lente substituto e secretário da Escola Médica em 67. Opiniões literárias. Eduardo Sequeira e Mendes dos Remédios foram os primeiros escritores que escreveram sobre Júlio Diniz. E eles referem em Grijó, Ovar, Famalicão e Fanzeres. Observou ele os tipos que depois retratou nas suas crónicas. Eduardo Sequeira, num artigo no Portugal Artístico, diz, em Grijó desencantou um pobre e obscuro mestre de escola chamado Pretunhas. Quer dizer, efetivamente, além de referir, outra vez, o Grijó, Ovar, Famalicão e Fanzeres. Grijó e Ovar não há dúvidas nenhumas. Famalicão eu ainda não consegui descobrir em que família, porque, digamos, a minha família é de lá, eu ainda não consegui descobrir em que família é para casa de quem é que ele iria. Mas ainda hei de ver se consigo descobrir. Não sei, vamos tentar. Alexandre Colano considerou o primeiro talento da geração moderna e as pupilas o primeiro romance português do século. Camilo e Essa fizeram coro com o escritor, com o Alexandre Colano. O professor Egas Muniz tem um livro da família inglesa que era do Camilo, em que o Camilo escreveu pela mão dele assim: Gomes Coelho foi um notabilíssimo romancista. Mestre Ricardo Jorge diz: Gomes Coelho tem, como aos santos, um resplendor de ternura e doçura que são, afinal, o mel da vida. Não há dúvidas que, efetivamente, Júlio Diniz, na altura, era considerado como um grande escritor. Produção literária. As pupilas de São Reitor, com as personagens. Eu aqui nas personagens pus o Daniel com letra em itálico, porque em todos os livros há uma personagem que se pode dizer que tem a ver com o próprio Júlio Diniz. E no caso das pupilas é o Daniel. Muito do Daniel será de Júlio Diniz. Além disso, há uma coisa comum a todas as histórias de Júlio Diniz. Todas as histórias de Júlio Diniz há uma heroína, ou duas, neste caso há a Clara e a Margarida, mas são sempre órfãos de mãe. Que é uma coisa engraçada, porque ele também era. Por isso, digamos, há um conjunto de conotações, digamos, quer dizer, este é As Pupilas, é essa edição que era do meu pai, e por acaso foi o primeiro que eu li dele, é de 1948, da livraria Simões Lopes. Esta aqui é uma outra coisa com piada, em que, segundo ele, as pupilas do Sr. Reitor foram escritas em Ovar e Porto, de julho a outubro de 63. Ora bem, isto não há dúvidas nenhumas. Se ele em 63 é que vai pela primeira vez para o Ovar, pode haver alguma influência, mas a influência, desculpem-me lá, neste caso é difícil que seja de lá. Filmes e séries que deram origem e eu foco isto só aqui em relação às pupilas, porque os outros só para o ano aqui e daqui a uns anos é que farão uns 150 anos. Temos um filme mudo, feito aqui no Porto, As Pupilas do Sr. Reitor, do Caldevila, filme, em 1922. Há um filme fabuloso do Leitão de Barros, de 1935. Por acaso, é uma pena, só o vi uma vez na televisão, em que o João da Esquina era o António Silva,
E a Dona Teresa, a Clara e a Margarida, a Clara e o Pedro, a Margarida e o Daniel, são figuras do filme e é uma pena este filme, não passam os outros todos com frequência e este não passa, é pena. Há um outro filme muito bom, de 61, do Perdigão Queiroga, também com o António Silva, com o Raul de Carvalho, com o Humberto Madeira, com o Raul Solnado, com o Eugênio Salvador, quer dizer, e que efetivamente está praticamente esquecido. Há um filme brasileiro, de 1994, há duas séries televisivas brasileiras, uma em 70 e outra em 94, há uma série televisiva portuguesa que penso que toda a gente se lembra, que é esta, mas que esta série televisiva não é pura, digamos, não é as pupilas. É as pupilas mais o José de Telhado mais a Maria da Fonte. Foi uma misturada das três coisas juntas, pá, mas deu uma série interessantíssima que não tem mal nenhum, pá, o ter feito a misturada. Depois temos a família inglesa, em que aqui há uma personagem que é a Jenny, que é um familiar, nesse caso era prima e madrinha do Júlio Diniz, que é a prima, a Rita Cássia Pinto Coelho. Todos são unânimes em reconhecer essa situação. A Morgadinha dos Canaviais, o Henrique de Souselas é o Júlio Diniz, é um pouco do Júlio Diniz. E, em Grijó, há a Casa dos Canaviais. A Casa dos Canaviais aí. Isto é uma fotografia anterior a 54, porque, digamos, o prefácio do livro que eu tenho aí da Sra. Maria José Oliveira Monteiro é de 54, por isso esta fotografia é anterior, e a Casa dos Canaviais em 54 estava assim. Hoje está assim. Isto é uma fotografia tirada há 10 dias, portanto, em que aqui diz Casa dos Canaviais, isto já foi recuperado, e isto é deste lado, este lado era daquele, e a casa hoje é isto. Hoje é uma belíssima casa, isto é uma fotografia com piscina, etc, essa coisa toda, é uma grande casa, é a Casa dos Canaviais, que fica na Rua dos Canaviais. Pronto, quer dizer, Os Serões da Província, este é um outro livro dele, de 1870, que tem 5 contos absolutamente fabulosos e que ele publicou até antes das pupilas, alguns deles, e que ele publicou-os com o